Polaridade, o normal é você olhar o que? A polaridade das moléculas. Mas existe polaridade também das ligações. Vamos falar primeiro polaridade das ligações? Polaridade das ligações é o seguinte. E isso se refere à ligação covalente, ligação entre metais. Então é o seguinte, imagine que eu tenho aqui o HCl. O que é o HCl? É um elemento muito negativo, que é o cloro, e um elemento menos negativo, que é o hidrogênio. Quando a ligação ocorre entre átomos com eletronegatividades diferentes, você fala que ela é uma ligação covalente polar. Ligação covalente polar. É uma ligação entre átomos com eletronegatividades diferentes. Se a ligação, se eu tiver, por exemplo, F2, como é que é F2? É flúor ligado em flúor. Então é uma ligação entre átomos do mesmo elemento. É uma ligação entre átomos com a mesma eletronegatividade. Então aqui nós teremos uma ligação covalente apolar. Ligação covalente apolar. Então se a ligação covalente se estabelece entre átomos com eletronegatividades diferentes, ela é polar. Se a ligação entre átomos com eletronegatividades iguais, ela é apolar. Aí, claro que o normal de ter eletronegatividades iguais é quando é o mesmo elemento. Mas pode acontecer um caso assim, ó, carbono e enxofre têm eletronegatividades muito parecidas. Você não precisa decorar as eletronegatividades. Se precisar, elas vão ser dadas na prova. Mas, vamos supor que ele deu lá esse composto e ele vai dar lá. O carbono tem eletronegatividade 2,5 e o enxofre também tem eletronegatividade 2,5. Então a ligação entre átomos com eletronegatividades iguais é uma ligação covalente apolar. Então o normal é o seguinte: se a ligação entre átomos e elementos diferentes, ela é polar. Se a ligação entre átomos do mesmo elemento, ela é apolar. Isso é o normal. Mas pode acontecer isso aqui, por exemplo, né? Mas para cobrar isso aqui, ele teria que dar os valores das eletronegatividades. Mas acontece, já aconteceu. Então essa aqui é uma ligação entre átomos com eletronegatividades iguais, apesar de serem elementos diferentes. Então essa é uma ligação covalente apolar. Ligação entre átomos com eletronegatividades iguais é uma ligação covalente apolar. Ligação entre átomos com eletronegatividades diferentes. Ligação entre átomos com eletronegatividades diferentes é uma ligação covalente polar. Isso é a polaridade das ligações. Como é que é a polaridade das moléculas? Polaridade das moléculas depende da geometria e do momento dipolar resultante. Depende de quê? Momento dipolar resultante. O que é momento dipolar? É um vetor. Vetor você estuda em física, né? Então você deve ter uma noção razoável aí. Momento dipolar resultante é um Mi com uma setinha em cima, um vetor. Momento dipolar resultante. As moléculas que possuem o momento dipolar resultante, momento dipolar resultante igual a zero, são moléculas polares. Moléculas polares. Aliás, obviamente, apolares. E se a molécula tiver um momento dipolar resultante diferente de zero, ela vai ser uma molécula polar. Então, momento dipolar resultante igual a zero, molécula apolar. Momento dipolar resultante diferente de zero, molécula polar. Muito bem. Aí, como é que eu olho isso, Luiz? Fácil demais. Pode preparar. Respira, porque é fácil. Vamos começar com um lado bem tranquilo aqui, ó. Bem demais, bem de boa. Olha aqui. Vou fazer uma divisãozinha aqui para não confundir, né? Então, olha só. Imagine o H2. Como é que é o H2? O H2 é H ligado a H. Ou seja, hidrogênio puxa elétron para cá, hidrogênio puxa elétron para lá. Conversão do mesmo elemento com a mesma eletricidade, eles se anulam. Então o momento dipolar resultante vai ser zero. H2, portanto, é uma molécula apolar. Ok, tranquilo, acho que eu entendi. Vamos ver então.
Como é que é a HCl? HCl você tem o hidrogênio e você tem o cloro. O cloro é mais eletronegativo, tem um vetor maior para cá, ó. E o hidrogênio é menos eletronegativo, tem um vetor menor para lá, ó. Então o resultante vai ficar para cá. Então o resultante não vai ser zero. O momento de polar resultante não será zero. O momento de polar resultante aqui agora será diferente de zero. Ou seja, HCl é uma molécula polar. Aí você fala, olha, entendi mais um pouquinho. Então bora, vamos ver. CO2, como é que é CO2? C, dupla O. De cá tem oxigênio, de lá tem oxigênio. O oxigênio de cá puxa elétrons para cá. O oxigênio de lá puxa elétrons para lá. Como ambos são oxigênios, eles têm a mesma eletronegatividade. Então eles se anulam. O momento de polar resultante vai ser zero. Ou seja, essa molécula de CO2 é uma molécula o quê? É uma molécula apolar. Agora repare, deu molécula apolar por causa do vetor resultante. Mas as ligações aqui, ó, as ligações aqui, ó, são ligações entre átomos de elementos diferentes. Então a ligação é polar, mas o vetor resultante é apolar. O vetor resultante é igual a zero. Então, você pode ter uma molécula apolar com ligações polares. As ligações do CO2 são polares. As ligações são ligações covalentes polares. Mas a molécula ficou apolar. Como é que é a água? Se a água fosse assim, ó, por isso que eu falei, depende da geometria. Para você olhar a polaridade das moléculas, você tem que olhar a geometria. Se a água fosse assim, ó, anularia. Só que a água não é linear. A gente já viu a água ali há poucos minutos. A água não é linear. Como é que a água é? A água é assim, ó. A água, ela tem uma geometria o quê? Angular, ou em forma de V. Porque no átomo central só vão dois pares de elétrons. Se a geometria dela é angular, o que significa isso? Significa que o oxigênio vai puxar elétrons aqui, ó. O oxigênio vai puxar elétrons aqui, ó. E aí os vetores não vão se anular, né? Então na água, o momento polar resultante vai ser diferente de zero. Portanto, a água é o quê? Uma molécula polar. Perfeito! Como é que são os hidrocarbonetos de um modo geral? Então, quando você ouvir a palavra hidrocarboneto, moléculas formadas apenas por hidrogênio e carbono, não importa o tamanho delas, não importa o formato delas. Os hidrocarbonetos, moléculas formadas apenas de hidrogênio e carbono, os hidrocarbonetos, moléculas formadas apenas de hidrogênio e carbono, eles são todos apolares, né? E não importa o formato delas, o tamanho delas, a quantidade de átomos delas. Moléculas possuem apenas carbono e hidrogênio, os dois elementos apenas, hidrocarbonetos, são todos apolares. Só um exemplo aqui, ó, hidrogênio para cá, hidrogênio para lá, anula. Hidrogênio para cima, hidrogênio para baixo, anula. Momento polar resultante igual a zero, molécula apolar. Então, os hidrocarbonetos são todos apolares. Qualquer documento que você encontrar por aí, saiba que ele é apolar. E aí vem aquele negócio dos cristais moleculares. Semelhante dissolve semelhante. Como é que é? Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Então, HCl é polar, ele é solúvel em água, porque a água também é o quê? Polar. CO2 é apolar, então ele é solúvel no CH4, que também é o quê? Apolar. Semelhante dissolve semelhante. Apolar dissolve apolar, polar dissolve polar. Quando eu falo semelhante dissolve semelhante, é uma polaridade referente às moléculas. Polar dissolve polar e apolar dissolve apolar.